O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou essa parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. Eles foram, o patrão saiu de novo ao meio. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou essa parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. Eles foram, o patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 só hora, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo? Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, a palavra de Deus que nós ouvimos hoje é um instrumento de ajuste. Em bom português, a gente diria que há alguns parafusos a serem apertados e que hoje Deus quer apertar esses parafusos com a palavra que Ele nos dá. A palavra de Deus hoje é um instrumento de ajuste para acertar, para ajustar, para aprumar a gente. Para que a gente aprenda a olhar para a vida e ver o que Deus vê.
para que a gente aprenda a sentir as coisas do jeito que Deus sente, para que a gente comece a dar importância àquilo que importa para Deus e para que a gente comece a deixar de lado aquilo que não agrada a Deus. A palavra de Deus hoje é um ajuste. O Senhor disse: assim como o céu está longe da terra, os meus pensamentos estão acima dos pensamentos de vocês. É preciso que aos poucos a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de entender as coisas, a nossa maneira de olhar para a vida seja mudada, para que a gente comece a olhar para a vida, entender a vida do jeito que Deus vê, do jeito que Deus entende. Existe uma única maneira de realizar isso. Existe uma curva a ser feita na estrada da nossa vida. Uma curva que nos tira do caminho das nossas ideias, daquilo que a gente considera ser o melhor, porque afinal foi o que a gente planejou, daquilo que a gente considera ser o que deve ser, porque é do jeito da gente. Existe um único caminho que leva a gente desse caminho para o caminho do propósito de Deus para a nossa vida. Para o caminho daquilo que Deus sabe que deve ser, porque é o que Ele tem sonhado para nós, muito melhor do que aquilo que nós sonhamos. Essa curva é ensinada para a gente na segunda leitura. E é Paulo que diz para a gente: para mim, viver é Cristo. A gente começa a olhar para a vida do jeito de Deus. A gente começa a se importar com aquilo que importa para Deus. A gente começa a serenar e não dar tanta importância para aquilo que realmente não é importante. Quando a gente pode dizer, para valer, de verdade, como Paulo, que para mim viver é Cristo. Essa é a mudança. É isso que faz a gente olhar as coisas do jeito de Deus. Só que a gente tem que responder, completar essa frase com sinceridade. Para alguns, hoje, talvez não fosse possível dizer isso. Para mim, viver é Cristo. Se você tivesse que completar, para mim, viver é pontinhos, pontinhos. O que estaria em cima dos pontinhos, pontinhos? Para mim, viver é grana. Para mim, viver é trabalho. E veja, às vezes são coisas boas. Trabalho é coisa boa. Para mim, viver é minha família. Também é uma coisa boa. Para mim, viver é dar um jeito na vida do fulano. Tá bom, pode até ser uma coisa boa. Para mim, viver é tomar conta da vida de todo mundo. Para mim, viver é ter sucesso. Para mim, viver é competir e ganhar. Querido, se a gente fosse completar os pontinhos, pontinhos, com sinceridade, talvez a gente tivesse muitas coisas que não Cristo, para dizer que são a vida da gente. Só que a mudança acontece. A gente começa a enxergar as coisas do jeito de Deus, quando a gente pode dizer, para mim viver é Cristo. O que eu busco no meu trabalho, Cristo. O que eu busco na minha casa, Cristo. O que eu busco na vida dos outros ou ao lado dos outros, Cristo. O que eu busco para mim mesmo, qual é o meu maior sonho, qual é a minha maior meta, Cristo. Muda tudo. Muda tudo. O que quer que eu faça, para onde quer que eu olhe, no que quer que eu me envolva, eu quero estar com Ele. Muda tudo. Sabem, queridos, a vida às vezes se encarrega de tirar das mãos da gente aquilo que a gente acha que é a nossa segurança, aquilo que a gente acha que são os nossos tesouros. E aí a gente diz, minha vida acabou. Quem diz, agora para mim viver é Cristo, jamais vai dizer, minha vida acabou, quando alguma coisa dá errado. Porque às vezes na vida da gente as coisas dão errado. Deus é maior do que a vida. Deus está do lado da gente em qualquer situação, em qualquer prova. Deus é bom, mas a vida às vezes não é tão boa. Deus está lá sempre com a gente, mas às vezes a vida se encarrega de tirar das mãos da gente aquilo que a gente achava que era o que dava sentido para tudo. Adolescentes, namorando. Sem você, eu não sei o que seria de mim.
Sem você eu morro. Olha, quer impressionar, tudo bem, agora pega leve, né? Não ilude, não mente e nem entra nessa. Sabe por quê, queridos? Porque se porventura, nas voltas que a vida dá, você não pode dizer, então agora acabou. Me demitiram, meu trabalho era tudo para mim, eu me esfalfei por aquilo. Minha vida agora acabou. Não, querido, porque se o seu viver é Cristo, em todas as coisas, Cristo vai estar ao seu lado, Cristo vai importar para você. Você vai desejar realizar aquilo que Ele espera de você naquela hora, naquela tribulação. Paulo dizia, não importa, seja na minha vida, seja na minha morte, Cristo vai prevalecer. Oh, que beleza! Na hora dos fogos, na hora do aperto, eu sei que Cristo vai prevalecer na minha vida. Porque para mim viver é Ele, eu busco a Ele em tudo, eu quero Ele em tudo. Eu sei que Ele está comigo em tudo. Queridos, ser cristão é isso, é encontrar vida em Jesus. E ainda que muitas coisas nos sejam tiradas, a vida, o mundo, os problemas não podem nos tirar Jesus. E nele está a fonte da nossa vida, a fonte da nossa esperança, a fonte do nosso pique. A gente vai em frente e a gente começa a enxergar as coisas do jeito de Deus. Se minha vida é Jesus, eu quero ser, eu gostei dessa expressão que eu aprendi essa semana. Vou repetir ela 50 mil vezes, até vocês aprenderem também. Se a minha vida é Jesus, eu quero ser uma expressão de Jesus aqui na terra. Eu quero ser uma expressão de Jesus aqui na terra. Quando uma pessoa escreve uma carta, o que ela escreve é expressão do que ela está sentindo. Quando uma pessoa toca uma música, o que ela toca é expressão do que ela está sentindo. E eu quero que cada dia o que eu faço, seja na hora da bênção, seja na hora da prova, eu quero que cada dia aquilo que eu faço, aquilo que eu digo, seja expressão de Cristo. Eu quero ter os sentimentos dele. Isso é dizer como Paulo, agora minha vida é Cristo. E na hora do aperto, eu quero corresponder ao que ele espera de mim. Muda tudo. Bem, queridos, desculpe, mas eu sei que até amanhã, segunda-feira, vocês já esqueceram tudo que eu falei hoje, por isso eu de vez em quando falo umas coisas meio atrevidas, mas desculpem, vir só para a igreja e esquentar o banquinho não muda nada. Nada. Tem gente que passa um bom tempo da vida vindo para a igreja, mas sem nunca ter o desejo de dizer agora minha vida é Cristo. Porque não quer trocar aquilo que é a sua vida, desespero, ansiedade para chegar lá. E Deus sabe o que significa isso, chegar lá. Por Cristo. Abrir mão daquilo que é mais fácil por Cristo. Nunca passou isso pela sua cabecinha. Mas está na igreja todo domingo. Não muda nada. Nada. O que muda a vida da gente é a gente encontrar a nossa fonte nele. E começar a refletir, a expressar Ele na terra através da gente. Muda tudo. Nossa maneira de encarar os problemas muda. Nesse momento eu estou pregado na cruz, mas eu quero ser uma expressão de Cristo pregado na cruz. Como Cristo eu quero dizer, Pai, nas tuas mãos está a minha vida. Pai, perdoa-lhes. Como Cristo eu quero expressar Ele nessa hora de cruz da minha vida. Nessa hora de alegria eu quero expressar a vitória de Cristo, o poder de Cristo em mim. Muda tudo. Muda a maneira de olhar para os problemas, muda a maneira de olhar para as conquistas, porque há pessoas que não experimentam, não aproveitam as conquistas que recebem de Deus, porque estão sempre tão ansiosas com o amanhã, que nunca tiram o gostinho do hoje. Quando eu vivo uma conquista, uma vitória em Cristo, é diferente. A ansiedade não toma conta do meu coração. Tem gente que hoje recebe uma bênção, porque não é bem isso, não, porque eu quero mais, não, porque não descansa no descanso, no repouso da fé. Oh, Senhor, obrigado por isso. Deixa eu aproveitar bem essa chance que o Senhor está me dando. Deixa eu curtir bem isso com o Senhor. A ansiedade é 1000. Queridos, quando a gente vive com Cristo, quando a nossa vida é Cristo, a nossa maneira de enfrentar as coisas muda. A nossa maneira de viver as bênçãos também muda. O jeito de Deus passa a ser o jeito da gente. E as pessoas vão perceber, porque uma coisa é bem diferente da outra. Parece que viver do jeito de Deus é virar do avesso, e é mesmo. Ou melhor, é virar do lado certo.
Viver do jeito de Deus é viver de uma maneira que a mente humana não é capaz de aceitar. As pessoas, quando veem a gente passando por um problema, acham que a gente tem que ficar arrebentado por dentro. E se você está bem, mesmo passando pelo problema, as pessoas ainda dizem, sei que você está tão bem, cheio de problemas, cheio de... Porque elas queriam ver a gente mal. A pessoa está doente, está enfrentando a doença, mas está no Senhor. A sua vida é Cristo, seja na vida, seja na morte, seja na saúde, como na doença, minha vida é Cristo. Cristo não fica mais ou menos poderoso por conta dos altos e baixos da minha vida. Estou em Cristo, estou caminhando. Mas eu não entendo você. Olha só, você está bem. As pessoas queriam que a gente estivesse mal, para baixo, assustado. Queridos, quando a gente vive em Cristo, a gente fica satisfeito com Ele. Eu não sei se vocês conhecem, mas existem pessoas eternamente insatisfeitas. Não tão satisfeitas com nada. Nada tá bom. Vocês conhecem alguém assim? Misericórdia. Eu conheço algum. Nada tá bom, nada. Se você tentar puxar um assunto para cima, legal, a pessoa vai arranjar um assunto para baixo, para reclamar. E você insiste, puxa de novo o assunto legal. Tem que ganhar essa história. Mas há pessoas que nunca estão satisfeitas. Satisfação quer dizer se sentir completo. Quando a gente está em Cristo, quando a nossa vida é Cristo, a gente se sente completo com Ele. Brota na gente gratidão a Deus. Deus tem sido bom, Deus tem me conduzido, Deus tem me dado tanto. Tenho problemas? Tenho. Tenho provas a vencer, desafios com os quais lutar, tenho, mas Deus tem me dado tanto, Deus tem sido tão generoso comigo. Quando a minha vida está em Cristo, eu tenho satisfação nele. E é verdade, as coisas não estão mar de rosas, mas Ele é a fonte da minha alegria, Ele é a fonte da minha esperança. Por causa dele eu tenho um ânimo para ir adiante. Brota gratidão na gente. A gente olha para a vida com olhos de gratidão, não de eterna insatisfação. Senhores cristãos insatisfeitos, vamos mudar o disco, né? Faça o propósito de essa semana reclamar o menos possível. Faça o propósito. Alguns maridos vão vir aqui domingo que vem agradecer de joelhos. Faça o propósito essa semana de reclamar o menos possível e de reparar o mais possível nas coisas positivas que Deus vai colocando diante de você. Pessoas, situações. Não quer dizer que você tem que achar tudo bom. Mas também naquilo que não é bom, às vezes está escondida uma bênção. Tem uma historinha lá, Romanos 8, como é que é? Tudo concorre, como é que é mesmo? Para o bem daqueles que amam a Deus, né? Pois é. Faça essa experiência. Porque, queridos, reclamar, resmungar, vicia. Vicia. Quando você vai ver, você se tornou um viciado em reclamar de tudo e de todos. E nada está bom. E nada entra no seu padrão. O padrão de Deus é largo, é generoso, Deus é perdoador. Quando a gente começa a viver a vida do jeito dele, o padrão da gente alarga. As medidas da gente alargam também. E quem está ao redor da gente agradece. Se você vive em Cristo, tem as medidas dele, o Senhor é paciência e perdão. Alargue suas medidas com as pessoas. Repare coisas boas que há nelas também, porque até no seu marido, até na sua esposa, até no seu filho, há coisas boas. O homem só ouve você há 10 anos dizer que ele está atrapalhando. Coitado. Vocês desculpem, mas eu tenho que ficar do lado dos maridos, né? Porque para ver se eles aos poucos vêm para a igreja, né? E tal. Mas, poxa vida, tem que ter uma palavra de apoio, de estímulo. Às vezes vai fazer muito mais efeito do que eternas reclamações. De repente muda. As reclamações não têm mudado. Quando a gente olha para a vida com os olhos de Cristo, as medidas da gente se alargam. A gente aprende a perdoar. A gente aprende a ter paciência e esperar pelo outro. Muda muito. A gente aprende a olhar para as situações de um jeito diferente. E não quer dizer que tudo na nossa vida, de repente, fica cor-de-rosa. Quer dizer que a gente aprende a lidar com os problemas de um jeito diferente. Tem gente que olha para os seus problemas sempre com lente de aumento. Tudo é para a hora da morte.
Tudo não dá. Tem gente que nem começou a tentar e já diz, não vai dar. Não dá, não tem jeito. Ai, meu Deus. Um dia de cada vez. Comece. Hoje pode ser dia de começar e não terminar, mas comece. Comece hoje. Quem olha para a vida com os olhos de Deus, quem encontra o seu viver em Cristo, acredita no potencial que tem. Oh, meu Deus, se a minha vida é Cristo, há uma fonte jorrando dentro de mim e eu tenho que aproveitar essa fonte. Na internet tem um filminho com um rapaz, alguém daqui a pouco vai dizer o nome dele, eu não lembro, que dá uma lição de vida na gente. É um rapaz, se eu não me engano, ele é centro-americano, ele foi morar nos Estados Unidos cedo, com a família, porque quando a mãe dele estava grávida dele, ela tomou uma medicação que na época não se sabia, fazia deformações no feto. E ele nasceu sem os 2 braços. Não lembro o nome dele. Oi? Tony Melendez, não é isso? É. E ele nasceu sem os 2 braços. E nesse filminho ele conta um pouquinho da história dele. E ele diz assim, olha, os meus amigos riam de mim, mas eu sabia que para Deus eu era inteiro. E isso era o que importava. Então ele descobriu que apesar de não ter os 2 braços, ele tinha as 2 pernas. E como ele gostava de música, ele aprendeu a tocar violão com os pés. E se tornou um grande violonista. E um grande músico católico. Quando o Papa João Paulo II esteve a primeira vez nos Estados Unidos, diante de uma assembleia de jovens, ele tocou para o Papa e cantou. Ele não podia sair do lugar. O Papa foi até ele para abraçá-lo. Ele acreditou que para Deus ele era inteiro. Ele acreditou que tinha um potencial dentro dele, que era o próprio Cristo. Minha vida é Cristo. E se a minha vida é Cristo, jorra em mim algo tremendo. Ele lutou por isso. Ele soube usar o que Deus deu para ele. Ele não ficou eternamente reclamando do que ele não tinha. A maioria, talvez, por muito menos que ele, diria, por quê? Por que comigo? Bom, ele, por uma graça toda especial, resolveu não perguntar por quê. Falou, o que eu vou fazer com isso agora? E fez muito. Fez tudo o que pôde. Sabe, irmãos, quando a gente olha para a vida do jeito de Deus, quando a gente diz que o nosso viver é Cristo, a gente não vive em eterna competição com ninguém. Porque a gente sabe que cada um tem o seu lugar no propósito de Deus. E se o outro tem o lugar dele, e Deus está abençoando a ele, que bom! Eu quero o meu lugar nos planos de Deus. Eu quero ocupar o meu lugar. E eu vou lutar por isso. E não pelo que Deus está dando ao outro. A gente não se compara. O outro é mais, o outro é... Não. O que Deus está dando de oportunidade para mim? E com gratidão a gente aproveita. Quando a gente não olha para a vida com os olhos de Deus, a gente passa a vida toda competindo com todo mundo ao redor. Compete com o irmãozinho quando é pequeno para ver de quem a mamãe gosta mais. Compete com os coleguinhas na escola para ver quem ganha medalha. Compete com o marido ou com a esposa para ver quem ganha mais ou quem é mais querido pelos filhos. Compete com todo mundo o tempo inteiro. Compete no trabalho para ver quem é que chega lá primeiro. Sabe, às vezes consegue ser até uma pessoa humanamente bem-sucedida, mas por dentro está arrebentada, porque fez tudo pelo motivo errado. Eu não sei se vocês conhecem alguém assim, que subiu muito, mas porque fez tudo pelo motivo errado, por dentro está todo ferido. São Tiago diz que existem algumas pessoas que no meio dos seus sucessos minguam. Chegaram lá, mas não chegaram porque estavam expressando Cristo que vive neles. Estavam competindo, brigando, eu tenho que mostrar, eu tenho que conseguir. Quando a gente olha para a vida com os olhos de Deus, quando a gente diz o meu viver é Cristo, a gente chega lá, eu não sei o que significa o seu chega lá. Chega, mas a gente chega lá inteiro. Porque tudo que a gente faz, a gente busca que seja um expressar da vida de Cristo. E aí as coisas fluem bem mais leves, sem cobranças, sem competições, sem ter a impressão de que a vida é um eterno vestibular. Vestibular é um tempo maravilhoso na vida da gente, não é? Mas basta 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, né? Já pensou você ficar no vestibular 40 anos da sua vida? Misericórdia, não dá. Tem gente que passa 40 anos no vestibular. Quando a gente olha para a vida com os olhos de Deus, a gente tem gratidão pelo que a gente tem. Satisfação em Cristo. Quando a gente olha para a vida com os olhos da gente, a gente tem inveja. Porque a gente nunca está bem com o que a gente tem. E a gente nunca está bem com o que o outro tem. O invejoso, a definição clássica de invejoso, não é aquela pessoa que queria o que o outro tem. É aquela pessoa que não queria que o outro tivesse.
A parábola que Jesus nos conta hoje fala de homens que pensavam do jeito diferente do seu patrão, né? Esses homens somos nós, o patrão a gente sabe que é Deus. Um patrão generoso, bondoso, que não foi injusto, mas que foi super generoso e do qual os empregados desconfiaram, porque não aceitavam que os seus colegas que trabalharam menos recebessem tanto quanto eles próprios. Se você prestou atenção na parábola de Jesus, os trabalhadores que chegaram às 7 da manhã não pediram aumento, não. Ô, patrão, o senhor deu uma moeda de prata aí para os caras que chegaram depois? Para a gente aí, libera 1,5. Uma moeda e meia de prata. Não pediram, não. Disseram assim, como é que eles podem ganhar o mesmo que nós? Esse é o invejoso. Eu posso até não ter, mas eu também não quero que ele tenha. Olhe para o que Deus deu a você que está nas suas mãos, querido. Cuide disso, porque é isso que rendendo vai fazer você feliz. O que Deus está dando para o que está do seu lado direito, esquerdo, é Ele com Deus. Deus está abençoando. Fique feliz porque Deus está abençoando o outro. Você vai ser abençoado também. Deus está dando ao outro, Deus está sendo generoso com o outro. Deus abençoe. Agora, tem gente que às vezes escorre pelos dedos o que recebeu de Deus, só para ficar reparando no que o outro tem e ele não tem. E por conta disso, se mete em cada fria, trapaça, mentira, puxa o tapete do outro. E o pior de tudo, domingo vem a missa na Nossa Senhora de Fátima. Desculpe. A nossa vida não muda de um domingo para o outro. Não muda assim não, querido. A nossa vida muda quando a cada dia o nosso viver é Cristo. O nosso viver é a expressão de Cristo na terra. As fontes da nossa energia, da nossa esperança, da nossa coragem estão em Cristo. O nosso desejo é buscar Cristo em tudo, seja na família, como no trabalho, como no relacionamento com os amigos, como no sucesso, nas suas empreitadas. A nossa vida muda quando Cristo é nossa vida, quando Cristo é nossa fonte, quando nós somos reflexo dele na terra. Aí a vida muda. Quem sabe hoje Deus não está querendo ajustar uns parafusos na gente com essa palavra. Antes que a peça, o relógio, desmonte. Cuidado, querido, você pode estar ajuntando muito pelo motivo errado. Há uma palavra de Jesus que me deixa muito nervoso. Jesus disse assim, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e se perder. Às vezes a gente se perde, porque a gente só está encontrado, a gente só está achado quando está no Senhor. Às vezes a gente se perde querendo ganhar o mundo. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que chegar, porque eu vou conseguir. Cuidado, não se perca, porque o maior tesouro que você tem é o seu próprio coração repleto da vida de Cristo. Não perca esse tesouro por nada nesse mundo. E se esse tesouro permanecer aí, guardadinho, ainda que a vida se encarregue de tirar muitas coisas de você, nenhum problema desse mundo pode roubar Cristo de você. Nenhum problema desse mundo pode roubar, portanto, o seu motivo de viver, a sua esperança. Faça de Jesus o seu grande motivo e seja uma expressão na terra da vida de Cristo, do coração de Cristo, da glória de Cristo. Tomara que ao final dessa semana, antes da missa do domingo que vem, que eu espero que vocês voltem, a gente possa dizer como São Paulo, para mim viver é... pontinhos, pontinhos, pontinhos. Para mim o viver é Cristo. Porque quando não tiver mais ninguém por quem gritar, só tem um. Que a gente possa completar a frase com a coisa certa. Para mim viver é Cristo. Para mim viver é expressar Cristo onde quer que eu vá. Que as pessoas vejam Cristo em mim. Se a nossa vida for isso, a gente vai enxergar tudo com os olhos de Deus. E a gente vai ver que tem muita coisa que faz a gente passar por provas e sofrer. Mas vale a pena se a gente está trilhando o caminho ao lado do Senhor.